O caso que você vai ouvir a seguir aconteceu no inverno de 1959, numa pequena cidade serrana chamada São Bento das Neves, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, a cidade é quase um ponto esquecido no mapa, cercado por araucárias e montanhas cobertas de neblina. Mas há mais de 60 anos, foi cenário de um dos mistérios mais perturbadores já registrados no sul do país. Uma história que mistura fé, arte e algo que parece vir de outro mundo. Tudo começou com um fotógrafo local chamado Alfredo Miller, conhecido por registrar casamentos e batizados na paróquia central. Homem reservado, de poucos amigos, Alfredo era considerado um artista pela maneira como capturava a luz. Mas foi justamente essa luz que o levaria à escuridão. Em 1959, um rolo de filme revelado em seu estúdio mostrou algo impossível. Uma mulher desconhecida, vestida de preto, aparecendo discretamente ao fundo de várias cerimônias. Sempre no mesmo lugar, com o mesmo olhar, a mesma expressão. O detalhe mais assustador: algumas fotos haviam sido tiradas com décadas de diferença, mas a mulher nunca mudava. O caso ficou conhecido entre os moradores como a Mulher das Fotografias, e o que parecia apenas uma coincidência se transformou em uma sequência de eventos que até hoje ninguém consegue explicar. Mas antes de continuarmos essa história, antes de seguir, fortalece nosso canal Desvio Proibido. Se inscreve, deixa o like e comenta de que cidade você está acompanhando nossos casos reais de mistério. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir foi registrado em arquivos e negativos que ainda existem, no interior do Rio Grande do Sul. Entre serras cobertas por neblina e vales cortados por rios estreitos, existe uma pequena cidade chamada São Bento das Neves. Em 1959, ela era quase uma vila esquecida. 20 ruas de pedra, uma praça central e uma igreja de pedra erguida pelos imigrantes alemães. A vida ali passava devagar. O sino da igreja marcava o ritmo dos dias, e todo acontecimento importante, casamentos, batizados, funerais, era registrado pelas lentes de um único homem, Alfredo Miller. Alfredo era o fotógrafo oficial da cidade. Homem simples, educado, discreto. Carregava sempre o mesmo equipamento: uma câmera alemã Rolleiflex, comprada usada, e uma maleta de couro surrado. Morava nos fundos do próprio estúdio, uma construção estreita de madeira, com cortinas escuras e cheiro constante de revelador fotográfico. A população confiava nele. Diziam que Alfredo tinha um dom, conseguia capturar a essência das pessoas. Alguns afirmavam, meio em tom de brincadeira, que ele não tirava fotos. Ele guardava pedaços da alma de quem posava para ele. Era o tipo de comentário que se dizia rindo, mas sempre com um pouco de respeito e medo. Naquele inverno de 1959, Alfredo trabalhava no álbum de casamento de Helena e Gustavo Brandt, jovens da elite local. O evento havia sido grande: missa, orquestra, festa no salão paroquial. Ele passou dias revelando as imagens, uma a uma, na penumbra vermelha do laboratório. Até que, em uma das fotos, percebeu algo estranho. No canto do enquadramento, entre os convidados, havia uma mulher. Rosto pálido, vestido preto, mãos cruzadas sobre o colo. Nada chamativo, não fosse o olhar, direto para a lente, intenso, frio. Alfredo não lembrava de tê-la visto. Nem ela parecia combinar com a alegria do casamento. Acreditou no início que fosse uma tia idosa, talvez viúva, convidada de última hora. Mas nos dias seguintes, ao revisar as demais imagens, a mesma mulher apareceu em outras fotos, em ângulos diferentes, posições distintas, sempre à distância, sempre olhando. Em uma delas parecia mais próxima. Em outra, surgia refletida num espelho. Alfredo pensou em erro técnico, talvez dupla exposição. Mas o negativo era único, limpo, sem sobreposição. Guardou as cópias intrigado e entregou o álbum aos noivos sem mencionar nada. Porém, naquela noite, algo começou a incomodá-lo. Enquanto trabalhava no laboratório,
Ouviu 3 batidas suaves na porta dos fundos. Quando abriu, não havia ninguém. Apenas o vento frio descendo da serra e um envelope no chão. Dentro, um bilhete curto escrito à mão. A luz que você capturou não pertence a este mundo. Assustado, Alfredo guardou o bilhete na gaveta e tentou esquecer. Mas a mulher continuou aparecendo. Na semana seguinte, fotografou o batizado do filho do padeiro. E lá estava ela de novo, no fundo da igreja, imóvel, observando. Dessa vez ele a viu com os próprios olhos. Tentou alcançá-la ao final da cerimônia, mas quando atravessou os bancos, a mulher havia desaparecido. Algumas pessoas juraram que ninguém estivera ali. A partir daquele dia, a rotina de Alfredo começou a mudar. As fotos começaram a sair estranhas. Rostos borrados, sombras sem origem, reflexos de pessoas ausentes. E sempre, aquele mesmo vulto feminino, sutil, mas presente. Certa manhã, ele levou alguns negativos até o padre da paróquia, Padre Anselmo, um homem velho e respeitado, conhecido por seu ceticismo. Mostrou-lhe as imagens, pedindo opinião. O padre observou em silêncio por longos minutos. Depois perguntou: "Essa mulher, o senhor sabe quem é?" "Não, padre. Nunca a vi antes." "Então não procure saber", respondeu devolvendo as fotos. Algumas presenças não gostam de ser notadas. Alfredo saiu perturbado. No caminho de volta, encontrou Dona Herta, a parteira mais antiga do vilarejo. Ao ver as fotos, empalideceu. "Essa mulher", murmurou. "Meu avô falava dela. Diziam que aparecia em retratos antigos, desde o tempo dos primeiros colonos." "A mesma mulher?" perguntou ele. "A mesma. Só muda o vestido." Naquela noite, a cidade mergulhou num nevoeiro espesso. Alfredo ficou no laboratório até tarde, tentando achar explicação racional. Quando terminou de revelar o último negativo, notou uma figura atrás de si, refletida no vidro da janela. Virou rápido, e não havia ninguém. Mas o vidro permaneceu embaçado, como se alguém tivesse respirado perto demais. Nos dias seguintes, começou a ter pesadelos. Sonhava com flashes, câmeras disparando sozinhas, e a mulher se aproximando a cada clarão. Acordava suando, com a sensação de que alguém o observava do canto escuro do quarto. Em uma madrugada, ouviu o som de sua câmera disparando no estúdio. Correu até lá. A porta estava entreaberta. Sobre o tripé, a câmera girava sozinha, tirando fotos do vazio. O rolo acabou e o silêncio voltou. Quando revelou aquele filme, todas as imagens mostravam a mesma coisa. A porta da igreja de São Bento das Neves, vista de longe. Mas nenhuma foto havia sido tirada fora do estúdio. A partir desse ponto, o caso deixou de ser coincidência. Vizinhos relatavam ouvir o som da câmera à noite, mesmo quando o fotógrafo dormia. Alguns diziam ver luzes piscando dentro do laboratório. Outros afirmavam que Alfredo conversava sozinho, chamando por alguém chamado Helena. Ironias do destino. O nome da noiva do casamento onde tudo começou. O comportamento de Alfredo se tornou errático. Passou a caminhar pela cidade com a câmera pendurada no pescoço, tirando fotos de portas fechadas, janelas vazias, lápides antigas. Pouco a pouco, as pessoas começaram a evitá-lo. O fotógrafo que antes registrava os momentos felizes, agora parecia colecionar o contrário. Imagens de fim. Foi quando ele resolveu fazer algo que mudaria tudo. Decidiu revelar todas as fotos antigas guardadas no arquivo do estúdio. Negativos de décadas. Dias e noites inteiras de trabalho, cercado por vapor químico e velas acesas. Quando terminou, havia sobre a mesa mais de 100 retratos. E em quase todos, lá estava ela, a mulher. Ora jovem, ora madura, mas sempre igual. Mesmo rosto, mesma postura, mesmo olhar. A última foto do lote era a mais antiga, datada de 1901, um retrato em grupo dos fundadores da cidade. E bem no centro da imagem, entre os colonos de expressão rígida, a mulher de preto, com o mesmo olhar sereno. Atrás dela, uma sombra distorcida,
como se o negativo tivesse queimado. Alfredo desabou na cadeira. Aquilo não era mais coincidência. Algo o observava há gerações. No dia seguinte, fechou o estúdio e foi até o cartório. Pediu acesso aos registros de nascimento e óbito. Procurou por nomes, rostos, qualquer pista. Nada. Nenhuma mulher com aquelas feições havia vivido ou morrido em São Bento das Neves. Ao entardecer, enquanto voltava para casa, notou algo diferente na vitrine da loja de molduras. Entre os retratos em exposição, um chamava a atenção. Era uma fotografia sua, tirada sem que ele lembrasse. E ao fundo a mulher, mais próxima do que nunca, a mão quase tocando seu ombro. A partir desse momento, Alfredo parou de sair durante o dia. As luzes do estúdio permaneciam acesas madrugada adentro, e ninguém mais o via na missa ou no café da esquina. Alguns moradores diziam ouvir à noite o som do obturador disparando repetidas vezes, seguido de risadas femininas muito baixas. No 10º dia de isolamento, o cheiro químico começou a invadir a rua. O padeiro chamou o delegado. Quando arrombaram a porta, encontraram o laboratório coberto de fotos penduradas. Centenas, talvez milhares, todas da mesma mulher. No centro da sala, a câmera sobre o tripé. E no visor, um novo rolo de filme revelado até a metade. Mas Alfredo não estava lá. Os policiais que entraram no estúdio naquela manhã jamais esqueceriam o que viram. As paredes estavam cobertas de fotografias, presas por alfinetes, formando uma espécie de mosaico macabro. Eram centenas de rostos, alguns reconhecíveis, outros corroídos pelo tempo. Entre eles a mesma mulher, repetida inúmeras vezes, mudando apenas a distância e a nitidez. O chão estava coberto de negativos queimados, e o ar impregnado com o cheiro ácido do revelador. O delegado Ernesto Lira ordenou uma busca pela cidade. Nenhum vestígio de Alfredo Miller foi encontrado. Apenas a câmera, ainda úmida, repousava sobre o tripé. No interior dela, um rolo parcialmente exposto. As imagens, quando reveladas, mostraram algo que ninguém conseguiu explicar. A praça central da cidade completamente vazia. E ao fundo o corpo de um homem caído. O rosto era o de Alfredo, mas havia um detalhe impossível. A foto estava datada um dia depois do desaparecimento. O rumor se espalhou rapidamente. Alguns diziam que Alfredo havia enlouquecido e fugido para o mato. Outros acreditavam que a mulher das fotos o levara para o outro lado, como nas lendas antigas que os colonos contavam. Mas o mais perturbador era que, nas semanas seguintes, a mulher começou a aparecer em outros retratos, tirados por fotógrafos diferentes. Um deles, Paulo Kessler, jovem aprendiz que ajudava Alfredo antes do sumiço, relatou algo ao jornal local. Revelei uma foto da procissão e quando olhei o negativo ela estava ali. A mesma mulher, o mesmo olhar. E eu juro por Deus que ninguém com aquele rosto passou por mim naquele dia. O jornal Correio de São Bento publicou uma matéria discreta, intitulada A Mulher nas Fotografias, Mistério ou Lenda Urbana. A nota dizia que o caso seria investigado por especialistas em fotografia de Porto Alegre, mas esses supostos peritos nunca chegaram à cidade. Enquanto isso, boatos cresciam. Alguns diziam que Alfredo havia feito um pacto. Outros, que ele havia capturado a própria morte em imagem. Crianças começaram a ter pesadelos, e a população passou a evitar o estúdio, considerado amaldiçoado. Um mês depois, o prédio foi lacrado. Mas toda vez que alguém passava pela calçada, jurava ouvir o som suave de um obturador, seguido de um breve clarão, como um flash. Décadas se passaram. A história foi se tornando mito, contada de geração em geração. Até que, em 1987, um repórter chamado Rafael Duarte decidiu investigar o caso para um documentário sobre mistérios do sul do país. Rafael era cético, apaixonado por história, e acreditava que a lenda tinha origem em simples coincidências fotográficas. Mas o que ele encontrou mudou completamente sua visão. Ao chegar a São Bento das Neves, encontrou uma cidade parada no tempo. Muitos moradores ainda lembravam do fotógrafo,
e alguns guardavam fotos tiradas por ele. Uma delas, mantida emoldurada numa parede antiga do armazém, chamava a atenção. Um retrato da praça, tirado em 1958, onde, em meio a pessoas caminhando, aparecia a figura borrada de uma mulher em preto. Rafael fotografou a imagem com sua própria câmera e seguiu a investigação. Conseguiu, com a ajuda do cartório, acesso aos arquivos antigos. Entre as fichas empoeiradas, havia uma anotação estranha, datada de 1901, o mesmo ano da foto mais antiga de Alfredo. Registro de óbito não identificado. Mulher de aproximadamente 30 anos, encontrada às margens do Rio das Neves. Enterro sem identificação. Não havia nome nem causa da morte, apenas uma observação final escrita em caligrafia tremida, fotografada antes do sepultamento para registro. Rafael gelou ao ler aquilo. Decidiu ir até o cemitério local, onde encontrou uma pequena lápide de pedra sem inscrições legíveis, coberta de musgo. E, curiosamente, uma velha câmera de ferro oxidado repousava sobre o túmulo como uma oferenda. Naquela noite, de volta à pousada, o repórter escutou um som vindo da sua mochila. Era o disparo automático de sua câmera moderna, que havia sido deixada desligada. Quando verificou o visor, havia uma única foto salva, a janela do quarto aberta e, atrás do vidro, uma silhueta feminina, de vestido escuro, olhando para dentro. Rafael deixou a cidade no dia seguinte, antes do amanhecer. Nunca finalizou o documentário e, anos depois, confessou a um colega que, por algum motivo, todas as fotos tiradas naquela viagem haviam desaparecido dos rolos originais, exceto uma, a da janela. Hoje, mais de 6 décadas após o desaparecimento de Alfredo Miller, algumas das suas fotografias continuam espalhadas por colecionadores e museus. Pesquisadores afirmam que, em muitas delas, existe uma mancha luminosa que aparece apenas sob luz direta. Outros dizem ver claramente a silhueta da mulher. Mas talvez o detalhe mais inquietante tenha surgido em 2008, quando um restaurador digital, ao escanear uma das imagens antigas, percebeu algo novo. Na ampliação máxima do reflexo de uma vitrine, lá estava o rosto de um homem. Pálido, envelhecido, mas nitidamente reconhecível. Era Alfredo Miller. O homem desaparecido em 1959 parecia, de alguma forma, estar dentro da fotografia. O restaurador digital que encontrou o rosto de Alfredo Miller dentro da fotografia chamava-se Eduardo Ramírez. Trabalhava em Porto Alegre, restaurando negativos antigos para um acervo estadual. Quando recebeu a caixa com as imagens de São Bento das Neves, não imaginava que estava abrindo uma das maiores lendas urbanas do sul do país. O projeto era simples: digitalizar, limpar arranhões e arquivar. Mas, na terceira noite de trabalho, Eduardo notou algo estranho. As imagens pareciam se modificar de leve toda vez que ele reabria os arquivos. Primeiro, sombras deslocadas. Depois, rostos ligeiramente alterados. E, por fim, a mulher, que parecia se aproximar a cada nova sessão de restauração. Incomodado, resolveu comparar o negativo físico com a imagem digital. Foi aí que percebeu o detalhe impossível. No reflexo da vitrine da praça, havia o rosto de um homem olhando diretamente para a câmera. Ele aumentou a resolução, e quando o foco ajustou, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era o fotógrafo desaparecido, Alfredo Miller, idêntico ao retrato que o jornal publicara em 1959. Os mesmos olhos fundos, o mesmo bigode fino, mas com um detalhe: a expressão não era de medo, era de alerta. Eduardo mostrou o achado à curadora do museu. No dia seguinte, o arquivo inteiro do projeto foi misteriosamente corrompido. Nenhum dos computadores conseguia abrir as pastas. E os negativos sumiram do laboratório. Câmeras de segurança gravaram o instante em que as luzes piscam e uma figura escura passa diante das prateleiras, sem deixar pegadas, sem abrir portas. 3 dias depois, a curadora recebeu um envelope sem remetente.
Dentro, uma única fotografia impressa. Era a imagem da fachada do estúdio de Alfredo Miller, já em ruínas. E no centro, uma silhueta masculina parada, segurando uma câmera antiga. No verso, escrita à mão, uma frase: "A luz nunca se apaga". A polícia arquivou o caso como vandalismo artístico, mas o restaurador Eduardo Ramírez desapareceu 2 semanas depois. Seu carro foi encontrado na beira da estrada que leva à Serra das Neves. Dentro, havia apenas sua câmera e um rolo de filme não revelado. Quando o rolo foi finalmente processado por peritos, o resultado deixou todos em silêncio. Eram 6 fotografias, todas tiradas na estrada, ao entardecer. Nas 5 primeiras, apenas paisagem, o horizonte, as árvores, o asfalto. Na sexta, uma mulher de vestido preto parada no meio da pista, olhando diretamente para a lente. O negativo terminava ali. O caso nunca foi solucionado. Hoje, a cidade de São Bento das Neves é praticamente uma vila fantasma. A igreja continua de pé, e o antigo estúdio de Alfredo ainda existe, coberto de eras e silêncio. Alguns exploradores urbanos que se aventuraram por lá relatam ouvir cliques de câmera vindos do interior da casa, mesmo estando tudo abandonado. Outros dizem ter visto flashes entre as frestas das janelas, como se alguém ainda estivesse fotografando. E, talvez o mais perturbador, é o relato recente de uma moradora, Dona Lígia, de 82 anos, que vive numa chácara próxima. Ela conta que, certa noite, enquanto observava a serra pela janela, viu um clarão distante vindo da antiga rua principal. Era como se alguém tirasse uma foto do céu, disse. Que sua alma ficou presa nas imagens, condenado a vagar entre negativos e reflexos, tentando capturar uma saída. Outros acreditam que ele se tornou parte da entidade que o observava, perpetuando o ciclo iniciado há mais de um século. De tempos em tempos, novas fotos surgem, sempre com o mesmo padrão. Cenários antigos, pessoas anônimas e, ao fundo, a mulher, imóvel, observando, esperando o próximo flash. E se você duvida dessa história, basta procurar nos fóruns de fotografia da internet. Vários usuários relatam o mesmo fenômeno. Ao escanear retratos antigos de família, uma figura feminina de traços suaves e vestido preto aparece discretamente nos cantos da imagem. Alguns acreditam ser um defeito de contraste. Outros preferem não olhar de novo. Dizem que quem observa demais essa fotografia acaba vendo reflexos onde não deveria. E que, às vezes, o clique que você ouve à noite pode não vir do seu celular, nem de uma câmera, mas de alguém tentando te capturar do outro lado do espelho. O caso do fotógrafo de São Bento das Neves nunca foi oficialmente resolvido. O que resta são as imagens, fragmentos de um olhar que atravessou o tempo. Seria apenas uma coincidência, ou Alfredo realmente conseguiu fotografar o que há além da vida? Gostou da história de hoje? Então já compartilha com um amigo que curte esse tipo de mistério real, se inscreve no canal Desvio Proibido, ativa o sininho para não perder as próximas histórias e deixa nos comentários. Você acredita que uma alma pode ficar presa em uma fotografia?